Olá a todos, sejam todos super bem-vindos a mais um podcast, A Outra Face, desta vez com um amigo, um companheiro de muitas jornadas. Acho que foi graças a ele que também passei a estar deste lado a fazer umas gravações independentes, já que agora ele também está independente, mas nascemos do mesmo banco, caminhamos a mesma caminhada, acho que fizemos um bom percurso junto, acho que no mínimo uns 2 anos. No mínimo uns 2 anos. No mínimo isso. Mas foi super nice. Yeah. Bons momentos. Tanto que quando eu estava a começar, porque eu fiz um corte, quando estava a começar o podcast, eu ia anunciar o outro podcast, o IR Podcast, e não a outra face. Então, só para ver o impacto da presença dele, só para ver o quanto ele tocou-me em termos de construção como profissional e como companheiro de uma jornada. Normalmente coisas assim só acontecem quando as pessoas realmente fizeram diferença na nossa caminhada. É buena. E realmente fizeste. E para quem não sabe, isto está a ser um intro bem longo, mas ele é responsável pela fama do Impacto Ser Gay. Ele é que Ei, caramba! Prof, seja bem-vindo. Thank you. Canimambo. Bem-vindo, meu Casa amigo. bonita. Por Green acaso. Zone, como é que é? Green Room. Gostei da cor, gostei do ambiente. Aqui o pessoal está a cheirar bem. Yes. Tem uns olhos aqui no difusor, mas não sei o que. Os sofás são super fofos. Mas esse pessoal, é um prazer estar aqui convosco hoje aqui na Casa do Impacto. Profinha, para quem não me conhece, atleta, homem, dizem que eu tenho que falar aqui como homem, fala como homem. Exatamente. Então, para atleta, homem e outras coisas que o pessoal vai ficar a saber, se não souberem. E, Canimambo parece uma introdução longa. Bem e merecido. fez-me sentir pessoa. Mas é isso aí, pessoal. Vamos bater um papo leve, espero eu. Bom, na verdade, quis quebrar um pouco da rotina um pouco séria com os outros convidados. Desta vez eu quis rir, quis trazer boas memórias. Acho que é isso que também falta um pouco nas conversas, trazer boas memórias. Eu já estou muito. Esquece. É uma boa ideia. Mas não esqueçam aí de colocar os sininhos, ativem aí os sininhos, sigam o canal, partilhem, deixem os vossos comentários, são feedbacks muito importantes para nós. São feedbacks desta natureza que nos fazem entender que estamos a fazer algum trabalho que vale a pena continuar a fazer, estamos a entregar um conteúdo de qualidade, ou no mínimo vocês vão nos dizer qual é o tipo de qualidade que vocês estão à procura e nós vamos nos ajustar a nossa missão, que é transmitir conhecimento, que é inspirar-vos a ser melhores, mas focados sempre em dar-vos o melhor para podermos construir uma sociedade mais saudável. Prof, eu quero fazer-te uma pergunta assim bem aberta, porque eu quero que fiques à vontade para falar de tudo quanto é jeito. Se tirarmos a imagem como atleta, que eu acho que é uma das imagens que mais te representa dentro do nosso meio, se nós tirarmos tudo isto que diz respeito ao atleta prof, porque não é prof, ainda bem, vamos começar por aí, porque não é prof. Se nós tirarmos o prof, que é atleta, que é organizador de eventos, que é a face de um podcast, o que é que sobra? Quem está por trás dessa realidade toda? Atrás disto eu acho que existe quase que o mesmo. Quase que o mesmo, porque eu tenho sido a mesma pessoa em todas as vertentes, em todas as áreas da minha vida. Quem vê o prof atleta, há de ver o prof filho, há de ver o prof marido, há de ver o prof colega de trabalho, e por aí vai. Há de ver o prof mano, tenho 2 irmãos mais novos, então há de ver a mesma pessoa. Mas vão conseguir também ver uma pessoa que é super positiva, gosta de sonhar alto, gosta de concretizar sonhos, e muitas outras coisas. Gosto de viver, gosto de me fazer sentir na vida das pessoas
E acho que uma das formas que eu encontro de me fazer sentir na vida das pessoas é de alguma forma poder ajudar ou adicionar alguma coisa na vida de cada pessoa que aparece no meio do meu caminho ou que eu apareça no meio do caminho dessas pessoas. Então, às vezes até que se não sempre de forma super natural, nem me apercebo às vezes. Só flui. Dou por mim e vejo tipo, recebo feedback. Epá, foi nice isto mais aquilo, consegui fazer isto mais aquilo. Além de atleta, sou um bom conselheiro também. Dizem que eu sou um bom conselheiro. Dizem que sou um bom conselheiro. Costumo aconselhar as pessoas, amigos, algumas vezes pessoas que são só apenas conhecidas, mas que de alguma forma eu eu sinto que de verdade. Eu acho que tenho um dom de deixar as pessoas à vontade comigo. Ok. Quem me conhece de longe ainda pode ficar meio assim... intimidado. Mas quem já conversou comigo, quem lida comigo, as pessoas facilmente se abrem comigo. Ok. Espero que isso não aconteça nesta conversa. Já está visto muitas vezes, então já não faz tempo. Mas é isso, eu percebo que as pessoas facilmente abrem-se comigo. Então acho que é por isso mesmo que eu consigo dar esses conselhos. Não sei, dizem que são bons, né? Dizem que são bons. E é no meio da conversa, no meio dessa minha vibe positiva que eu procuro sempre transmitir. Algumas vezes quando zango lá em casa, minha esposa me chama de Mr. Positivo. Ok, então é verdade. Tipo, tu nunca tens nenhum problema. A vida sempre está bem. A vida está sempre bem para ti, está sempre tranquilo. E uma coisa também que me apareceu agora é que eu até comentei com meu pai, quase sempre, por exemplo, nos meus aniversários, sempre que meu pai vai discursar, uma das coisas que ele sempre diz é: tua positividade me espanta. Ok. Eu tenho um filho há não sei quantos anos, que é a minha idade. Ok. E ao longo desse tempo todo eu sempre vi uma pessoa positiva. Boa. Sempre positiva, sempre alegre e sempre apesar de ter problemas, mas nunca se deixou abater no meio dos problemas, no meio das dificuldades e daquelas coisas que tu tens tipo no dia a dia e ficas acho que eu sou ovelha negra aqui. As coisas não estão a acontecer para mim. O único que está acontecendo. Estás a perceber? Mas mesmo assim eu estou sempre good vibe. Estou sempre good vibe, a vida segue. Mas ok. Em tudo isso não me disseste o seu nome. Ou melhor, não nos disseste o seu nome. Porque não é prof. Boaventura José Macuacua. Exato. Para quem não sabia, anota aí o nome. Pode passar o cheque. Boaventura José Macuacua. Mas ok, vamos lá. Acabas de falar do teu pai. Por acaso vi a forma alegre com que falaste do seu pai e disseste que tens 2 irmãos mais novos. Ok. Quem é o prof dentro de casa? O prof filho e o prof irmão mais velho? Este quem? Este. Como filho, eu tenho a máxima certeza que sempre fui um filho obediente. Ok. Tive, sem sombra de dúvidas, uma das melhores educações, pelo menos a nível de Moçambique. Ok. Eu tenho pais que super me educaram, tenho pais que sempre colocaram valores morais, éticos, acima de qualquer coisa. Então, eu lembro sempre do meu pai dizer para mim, e minha mãe, os dois: nunca faças nada que tu tinhas que olhar para os lados primeiro, antes de fazer. Se tiveres que olhar para os lados, então não faça. Está errado. E com coisas mínimas, tipo, quando éramos crianças, tínhamos aquela coisa de, por exemplo, ir para a geleira. Toda criança já fez isso, não me achem mal. Quem não fez, sinto muito. Pegar a garrafa de sumo e Naturalmente. Então, é daquelas coisas que tu, para fazeres, primeiro olhas para ver se tem alguém a ver ou não. E começou assim, tipo, com essa canção, se tivesse que olhar para os lados, então eu já olhava para os lados e dizia: tu olhar para os lados, não tem que fazer. Não é para fazer. Estás a perceber? Às vezes com amigos, ou porque queríamos
arrancar mangas do vizinho que ele não autorizou. E por aí vai. Alguém tinha que olhar para ver se ele estava. Então já saí para o pessoal, não vamos fazer, estás a perceber? Então é mais ou menos isso em relação ao tipo de educação que eu tive, ao nível de educação que eu tive com os meus pais. E como irmão, eu sinto que sempre servi de exemplo. Ok. Por conta própria ou dos meus pais. Ok. Por conta própria, porque eu queria mostrar. Por conta dos meus pais, porque colocavam-me a mim. Ok. Se fizeres isso errado, vai acontecer como é. Ok. Era aquela coisa de porrada. Pelo menos nos meus tempos não existia essa coisa de papai te bateu, você vai queixar por causa do seu... Nada. Aqui era um chinelo contigo, uma pedra chinelo, contigo. cinto, vara, sei lá, mil e uma coisas. Qualquer coisa que aparecesse à frente da minha mãe era para levar porrada. A cota dizia, se a cabeça não regula, o corpo é que paga. paga. Quem me batia mais era minha mãe. É natural. Meu pai não. Meu pai só... Sinceramente, eu só me lembro de ter levado porrada com meu pai uma vez. E foi uma chapada só. E sabe uma coisa interessante? Desculpa te cortar. Uma coisa interessante que tipo, no processo de criação, pai e mãe, quem passa mais tempo conosco acaba sendo nossa mãe. E, curiosamente, acaba sendo também a pessoa que nos dá mais corretivos. Isso. Quem nos dá mais exemplos da vida prática acaba sendo o nosso pai. Mas quem nos dá mais corretivos sobre como executar os exemplos que nós buscamos do nosso pai é a nossa mãe. Pois é. Acho que 90% das pessoas que podem nos assistir hoje levaram mais porrada com a mãe do que com o pai. Mas também há pais nervosos. Sim. Aquele pai que diz, não bate, eu estou a ver. Venho resolver pessoalmente. Okay. Principalmente quando tu estás naquela fase da adolescência e tens muitos, como é que se diz? Muita rebeldia. Ok. Então teu pai já é grande, né? Então estou a vir para lutar contigo. Vais lidar comigo. Bem mesmo. Já que não estás a respeitar a tua mãe. Então vais lidar comigo. Então mais ou menos isso. Em relação aos meus pais, sempre, tenho certeza que sempre fui um filho obediente. Tenho máxima certeza que o gesto de orgulho, pá. Algo me diz que sim. Sim, senhora. Sim, senhora. E com os meus irmãos, idem. Temos uma relação super. Eu sou da geração em que a família é família de verdade. Hoje eu sinto que falta um pouco disso. A estrutura está balançada. Balançou um bocadinho, está balançado um bocadinho. Por quê? Para começar, nos nossos tempos, nós somos mais ou menos és um bocadinho mais velho. Nem parece. Ok, pessoal, mas és um bocadinho mais velho. Continuando. Grande parte de nós, pelo menos aqui nas zonas suburbanas ou na cidade, nós crescemos tipo todos os irmãos no mesmo quarto. Sim. Estás a perceber? Uma comunidade. Uma comunidade. Dividíamos todos a mesma casa de banho. Em relação aos horários, quase que tínhamos os mesmos horários, por exemplo, para fazer refeições, mesmo horário então para brincar e por aí vai. Então, acaba havendo uma ligação muito mais forte do que nos dias de hoje. Sim. Porque nos dias de hoje existem mais condições, cada um tem seu quarto, tem sua suíte. Tem sua TV. Tem seu telemóvel. Estás a perceber? Então aquelas discussões, estás a demorar na casa de banho, eu preciso cagar. Infelizmente não vão conseguir. Não vão conseguir viver isso, estás a ver? E é desse tipo de recordações, às vezes que eu estou a conversar com o meu irmão e ficamos like, bro, vivemos, estás a perceber? Vivemos. Então, nos dias de hoje eu acho que falta um bocadinho disso. Embora em algumas zonas ainda existem muitas pessoas carentes, sim, ainda existem muitas pessoas carentes, mas se calhar até nem era por um nível de carência. Eu, modesta parte, nasci numa família de renda baixa média. Ok. Baixa média. Média, depois, tipo, pelo menos até o tempo que eu me lembro como pessoa, mais para média, estás a perceber? Então, meus pais tinham condições de fazer quartos diferentes para nós. Tinham condições, não vou aqui fazer chongarias. Exatamente. Mas por uma questão de cultura ou de princípio, nós partilhávamos o mesmo quarto.
E estava tudo bem. E veja que nós nascemos no ferroviário, em Laulani, e nós nos mudamos para uma casa maior depois, na zona de Albazine. Mas na zona de Albazine nós partilhávamos o mesmo quarto. Então, estás a perceber? Precisamos de mudar de casa, precisamos de uma casa maior. Comprar uma casa maior. Mas na casa maior, nós dividimos o mesmo quarto. O hábito ficou. Estás a perceber? Era de fato um quarto maior que podia ser dividido em 2. Normalmente. Mas não foi dividido em 2. Tenho ali 2 camas grandes para nós os 2. Interessante. Então, essa intimidade entre irmãos, eu acho que ainda falta muito nos dias de hoje. É por aí. Mas isso é um fato. Por acaso, é uma conversa que tive com o Cazé. Para quem não viu o podcast do Cazé, é só recuar aí um pouco. A fita. Tem aí. Eu, por acaso, vi um pouco. Exatamente. Mas foi uma parte, um trecho da conversa em que fazíamos mesmo uma análise sobre isso. Tentávamos perceber, afinal de contas, o que é que nós, porque não vamos dizer que não, a sociedade mudou, os tempos mudaram, mas nós não mudamos. Sim. Nós é que tivemos esses ensinamentos todos até hoje. Então, acaba não fazendo sentido eu apresentar o discurso de as coisas mudaram, se eu aprendi as coisas de um certo jeito e me levaram até onde me levaram até onde eu estou agora. That's it. Então, se tudo aquilo foi tão bom assim para mim e me levou até onde eu estou, por que eu não estou a dar continuidade com os meus? Então, fica a questão que acaba não tendo uma resposta assim tão óbvia, mas fica a questão de reflexão. Por que nós estamos a largar aqueles bons hábitos? Por que estamos a preferir, não podem ficar no mesmo quarto, tem que ter mais espaço, tem que ter mais privacidade. Nós crescemos sem privacidade nenhuma. E aquilo do como é que chama? Estou a tentar encontrar a palavra para dizer isso, mas não, tens que respeitar o corpo do fulano, o corpo da fulana. Nós não tínhamos isso em mente. Isso cria barreiras. Não tínhamos isso em mente e por causa dessa naturalidade como nos víamos e não nos julgávamos, nós conseguíamos ser e estar. Fato. Nós conseguíamos ser e estar. Mas hoje conseguimos ter mais barreiras. É isso. Como conselheiro. Como recuperar esta cultura, este hábito? Eu penso que é um bocado disso que eu levantei aqui. É necessário não criarmos dificuldades, não criar barreiras. A partir do momento em que tu e teu irmão têm que criar privacidade um para o outro, vocês já começam a se afastar. Básico. Tu e teu irmão, tu tens que bater a porta, por exemplo, tens que bater a porta para entrar no quarto do teu irmão. Depende da hora, ainda encontro ele com casa. Teu irmão! Porque a cena é, se tu tens que respeitar isso e por aí vai. Já imaginaste o impacto quando tu tiveres uma situação de enfermidade, por exemplo? Quem é que te vai atender em primeira instância? Não és um homem casado, hipoteticamente. Ou em casa mesmo. Se tu começas a criar esse tipo de barreiras, não seria teu irmão. Quando já precisares, quando estiver já enfermo, aí sim vais precisar do teu irmão para te dar um banho. Aí já não vais precisar de privacidade. Já não vai ser necessária a privacidade. Então a privacidade é quando tu estás bem. Quando estás doente, tens necessidades, aí... Não precisa, é desnecessário. A privacidade. Então acho que parte mesmo daí. É necessário nós quebrarmos esses conceitos todos desses nossos tempos modernos. É necessário fazer isso, quebrarmos esses conceitos todos, tentarmos de alguma forma resgatarmos aquilo que nós chamamos de família tradicional. Resgatamos a família tradicional, em que todo mundo partilha um pouco de tudo, em que ninguém é estranho para o outro, porque quando começamos a criar essas barreiras, acabamos sendo estranhos um para o outro, estás a perceber? Então é preciso tirar isso e deixar um caminho livre para nós estarmos cada vez mais unidos e não modernizarmos demais, principalmente a educação.
Vou pegar aqui um fato interessante que chama esta atenção sobre a privacidade. Aproveitando o fato de seres casado. Ouve-se muito hoje e defende-se muito hoje que os casais têm que ter privacidade. Antes de serem casados, já eram pessoas. Isso. Então, tem que manter a pessoa até dentro do casamento. Julgo que pode até haver um certo ponto em que isso faça sentido. Sim. Mas vamos olhar na questão da privacidade, principalmente nos aparelhos. Nós andamos... esse aparelho. Defende-se com garras e unhas. Não, é meu telemóvel, ninguém mexe, ninguém deve mexer. É meu telemóvel, você usa o seu, eu uso o meu. Mas que privacidade existe entre duas pessoas? Desculpa o termo, talvez o YouTube possa censurar isto, mas duas pessoas que se veem nuas. Que privacidade essas pessoas ainda têm que ter juntas? Um ali na sanita, o outro entra, para esquecer não sei o quê. E a vida está a seguir. Que privacidade essas duas pessoas ainda criam entre elas? Sabe, é assim. Em relação a casamentos, a relações entre duas pessoas, eu penso que o pontapé de saída deve ser fazerem-se acordos em que os dois estejam confortáveis. Ok? Não adianta nada nós fazermos copy-paste do casal X, Y e Z ou partirmos do senso comum e trazermos para nós os dois se aquela realidade não se enquadra. Há muitas coisas em pacto que no senso comum não fazem sentido. Mas dentro da minha casa, dentro do meu casamento, fazem sentido. Muitas coisas. Há muitas coisas, até antes de entrar no meu casamento, instrução preparatória para o meu casamento, não fazia sentido para o senso comum, mas fazia sentido para quem? Para mim e para minha mulher. Então, o pontapé de saída deve ser fazerem acordos em que os dois estejam confortáveis. Agora, sem ir para um caso particular e tentar responder isso assim de forma mais generalizada, celular, qual é o problema que as mulheres têm? Sabes que eu sou personal trainer. Eu converso muito com as mulheres. Tenho muitas alunas. E também tenho muitos alunos. Na maioria das vezes o problema não está em partilhar a senha ou não. Tem a ver com o propósito de tu partilhares a senha. Entendes? Sim. Se eu abro a porta da minha casa para tu entrares e vires tomar um café comigo, é para entrares na minha casa e vires tomar um café comigo. Acabou. Simples. Não é para vires tirar defeitos, traz informações da minha casa, por causa do proof, tem uma parede verde, não sei o quê, e por aí vai. Não é para eles fazer o quê? Investigar minha casa. Não era esse o propósito. Não era esse o propósito. É para eles tomar café comigo e acabou. Com os aparelhos, mesma coisa. Quando a gente partilha a senha como casal, é para tu teres acesso ao meu telefone, precisaste fazer uma chamada, fazeres uma chamada. Precisaste fazer uma transferência. Se não, se a mãe amanhã precisares fazer uma transferência, faz. Se a mãe amanhã liga, tens essa abertura para pegar o telefone e vir me entregar ou atender. Porque Boaventura está a tomar banho, tá bem, mãe? Volta a ligar daqui a pouco. Ou mãe está a ligar. Ou se calhar Joana está a ligar. Ter essa abertura. Está aqui, amor, não vou atender agora. Agora, querer a senha do parceiro para ver nós os homens. Quem é João? Quem é Alberto? Porque puseste like, não sei. Não. A confusão começou. Aí começa a confusão. Aí está instalado o caos. O que acontece na maioria das vezes, não só com as mulheres, mas também com os homens. Querem acesso para fazer investigações. Não faça investigações. Sobre fazer investigações, eu costumo dizer à minha parceira, ok, vais investigar... Viram parceira, não parceiro, não é gay isto aqui. Talvez eu chame ele assim. Mas é assim, eu costumo dizer a ela, bom, meu telefone tem um código, mas ela sabe qual é. E eu costumo dizer a ela, olha, eu te dei o meu acesso para
fizeres o que tu quiseres. Está aí. Se quiseres, leva contigo, vai trabalhar com ele, não tem problema. Mas desde que me informes quem ligou, quem não respondeu, para mim está tudo bem. Mas não procure por coisas que, de antemão, eu te estou a informar que não vais encontrar porque não tem. Sim. E cuidado, terá um dia que vais procurar com tanta vontade, não vais encontrar nada, que vais te apegar a qualquer coisa que seja, por mais fútil que seja, e vais tornar aquilo um problema. Sim. E como vai ser uma coisa fútil, nós simplesmente vamos criar uma briga sem fim. Sim. E não vamos conseguir resolver porque não temos um problema para resolver. Exatamente. Então, por favor. Exatamente. Por favor. Se é para coisas reais, é para coisas reais. Sim. Se vamos tratar de um assunto que não é assunto, vamos viver numa confusão tremenda. Tremenda. E é mesmo isso que acontece. Porque hoje a mulher não fez nada. E o parceiro está ali a acusar, não sei o quê. Ela nem tem forças de onde começar a se defender. Às vezes nem vale a pena me defender. Vou me defender de quê? Exatamente. Qual é o problema? Sim, qual é o problema? Vou me defender de quê? Então instala-se o caos em si mesmo. Outra coisa, nos dias de hoje os nossos telemóveis são ferramentas de trabalho. Temos avaliações físicas, temos não sei quantos nossos famosos antes e depois e por aí vai. É nosso trabalho, a parte profissional não entra no nosso casamento. Isso trabalho aí é trabalho. Trabalho é trabalho. Em relação a isso, tem que haver privacidade. Trabalho. Sim. Estás a perceber? Trabalho. Limites. Por exemplo, minha mulher é médica. Eu não vou entrar no laptop dela ou no celular, seja o que for, se calhar tem um paciente, não sei o quê, e eu quero saber qual é a conversa que teve com o paciente. Não é ético. Não é ético. É de trabalho. Estás a perceber? Mesmo que fosse até uma cabeleireira, ainda que fosse, não é ético. Então, grande parte das reclamações que eu costumo ouvir é exatamente por aí, quando as pessoas vão para os telemóveis, vão para os outros dispositivos, como computadores e por aí vai, para fazer investigações. Esse aqui é o mal. Não procurem passwords, códigos, não sei o que, para investigar. Porque também quem procura encontra. Pois. Quem procura encontra. Sendo verdade ou não, vai quem procura encontra. Vai ter sempre alguma coisa que te vai... é assim, rápido. Eu quando estivemos a fazer a preparação do nosso casamento, nós tivemos uma catequese. Então, numa das vezes, tivemos uma palestra com uma psicóloga. E a psicóloga disse uma cena muito interessante. Às vezes, ela disse assim, às vezes a vossa parceira vai estar zangado, vossa parceira ou parceiro vai estar zangado convosco, porque simplesmente cismou com alguma coisa, criou uma narrativa e está zangado com essa narrativa que ele criou. Não tem nenhum argumento às vezes, mas porque ela acha que juntou os fatos de não sei o quê. Zangou por isso. Você vai chegar em casa, boa noite, boca está trombuda. Não quer falar contigo de bom jeito, não sei o quê. Porque já criou a tal cena, a tal da psicose. E vais ter que resolver um problema que não conhece. Vais ter que resolver um problema que não conhece. E apanhas um gajo tipo proof. Eu sou de rir. Desculpa. Amor, beijo. Mas eu sou de rir. Acabou. Sou de rir, mais nada. E a vida segue. Mas diz lá uma coisa, um fato que eu estava aqui a pensar, e eu queria mesmo fazer-te essa pergunta. Já tiveste uma situação em que um cliente, bom, isso aqui é uma pergunta extremamente aleatória. Sim. Um cliente já deixou ou quis deixar de fazer um trabalho contigo porque ele soube que tu és atleta? E já posaste num palco, todo mundo ficou ali a avaliar o seu corpo e por causa disso, ele disse, olha, eu bem que te tive como uma boa referência, mas depois de ver que tu és o tipo de homem que fica desnudo para todos verem, sinceramente não dá para trabalhar contigo. Não, nunca tive. Graças a Deus, não. Muito pelo contrário até. Ok. Não é invenção. Semana passada, ia alguém para o ginásio para conhecer o ginásio onde eu estou a trabalhar, onde eu personal trainer, que é no Year Fitness Gym.
Chegou na recepção, vou conhecer o ginásio, não sei o quê. Eu, por acaso, acabava de atender um cliente. Ok. Então, a pessoa entrou com a recepcionista para conhecer o ginásio, saiu e ficou naquela de... soube depois, né? Vou pensar se vem, não sei o quê. Então, eu saí do balneário e fui para a recepção, queria uma água. Ficou, ei, prof, tudo bem? Sabes, estava em dúvida ainda se ficar ou se não ficar. Vou ficar. Ok. Fez a inscrição. O personal trainer... ok, tudo bem. Vamos trabalhar juntos. E começamos a trabalhar esta semana. Ok. Prof, atleta, não sei o quê. Sim, quer ficar com ele. E pronto. Então nunca tive coisas do gênero. Nem por clientes e nem pelos maridos, por exemplo, das clientes. Tipo, aquele teu coach, aquele que fica... Não, nunca aconteceu também. Graças a Deus, nunca tive esse tipo de preconceito. Nunca recebeste uma visita? Quem és tu para estar a dar essa assistência à minha mulher? Não. Ela te enviou essas fotos? Quem te autorizou a receber essas fotos da minha mulher? Também não. Uma coisa que eu até costumo dizer às minhas atletas, de forma meio que provocativa, mas elas depois percebem. Eu digo, depois do teu marido, eu vou ser a pessoa que vai conhecer melhor o teu corpo. Fato. Se bobear melhor. Mas é no sentido literal da coisa. Por quê? Porque para quem ouve isso assim, né, fica tipo, eu conheço melhor o corpo da minha mulher. Como assim? Como assim? Não tem nada a ver com curvas da mulher. Não tem nada a ver com isso. Mas tem muito que a ver com funcionamento metabólico. Com certeza absoluta que o marido de ninguém está atento para o metabolismo da parceira. Esquece! Ninguém olha para isso. Nenhum marido está a prestar atenção para isso. Definitivamente. Então, nós já vamos saber isso. Quando é que ela está disposta para fazer um bom treino, quando é que não está, quando é que podemos apertar, por exemplo, num regime dietético ou não. E por aí vai. Acabas percebendo muito do corpo, mas que não é só tipo corpo, como as pessoas podem perceber, mas vai um bocadinho além disso. Poxa. Então, de forma meio que de brincadeira provocativa, digo isso. Outro dia... Mas acaba sendo um fato. Sim. Acaba sendo um fato. Outro dia eu recebi um casal no ginásio, aquela história da porque a minha mulher está engordada, não sei o quê. Então, marcamos a avaliação física e foram os dois, por exemplo, por acaso para fazer a avaliação física. Então eu expliquei como é que aliás, antes da avaliação física, eu expliquei como é que funcionava a avaliação física. E eu perguntei a ela, a minha aluna, se estava à vontade em fazer a avaliação física na presença do marido. Disse sim, não tinha nenhum problema, porque o marido queria fazer parte da avaliação física. Ok. Então eu fiz com os três. Mas impacto é daquelas coisas que eu te digo a sério. Quando a pessoa é profissional, tu percebes o profissionalismo da pessoa. E... come on! Eu sou uma pessoa profissional. Não, eu sou uma pessoa muito profissional, a sério. Eu sou uma pessoa super profissional. Disso eu me orgulho, falo de boca cheia. Eu sou uma pessoa profissional. Boa. Tanto que não estou a fazer propaganda, pessoal, tipo, não tem nada a ver com propaganda, mas eu tive uma boa escola. Para quem não sabe, eu comecei a trabalhar como instrutor no ProGym. E 50% das coisas que eu sei até hoje é da escola do ProGym. Ok. É uma das grandes escolas de instrução, eu acho que o país tem. Ok. Outras coisas, empregabilidade, remuneração, não sei o que ouvimos por aí. Ouvimos, né? Não sei. São outras coisas. Contigo. Mas a escola, pelo menos no meu tempo, foi uma escola muito forte. Ok. Tanto que has de ver que tens muitos profissionais bons espalhados pela cidade que vieram do ProGym. Fato. Então, por onde eu andei, as pessoas sempre elogiaram pelo nível de profissional. Não estou a colocar aqui em causa a questão de capacidade ou qualidade de serviço, mas o profissionalismo, a forma como tu entregas o serviço. Estás a perceber? Por exemplo, eu posso não te fazer uma careca lá muito boa. Fato. Mas posso te atender
de uma forma tão boa que supera... Estás a perceber? Ok. Que tu digas, até vais me ajudar, mas devias raspar um bocadinho, estás a perceber? Pelo nível de profissionalismo que eu tenho, pela entrega que eu tenho ao trabalho que eu faço. Então é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Interessante. Mas ok, quantas profissões tens? Ei! Aí, Jim. Fato. Aí, Jim. Eu chamei um homem sério que vem fazer vamos lá. Tem uma particularidade tua que as câmeras nunca mostraram e talvez fica questionável. Nunca atrasaste a um show. Nunca atrasei a um show. Não. Mas consegues atrasar a outros aspectos da vida social? Muitos. Muitos. Ok, já tiveste que dar assistência a um cliente na sua outra atividade laboral em que tiveste embaraço por chegar tarde? Não. Também não atrasas? Por incrível que pareça, meus alunos que não me deixam mentir, deixam nos comentários se eu estiver a mentir. Eu não sei qual é a cena, mas existem de fato algumas coisas que eu sou muito lerdo. Mas quando se trata de atender um cliente, raramente eu me atraso. Se eu me atraso é por uma coisa que foi muito fora das minhas capacidades. Ok. Mas muito fora das minhas capacidades mesmo. Regra geral, porque atraso não tem justificação, seja qual for o encontro, o motivo, ou sei lá. É meio que embaraçoso às vezes, se não sempre. Tu chegares tarde, tu quebras o feeling da cena, estás a ver? Então, se calhar com treino, ou seja, um bocadinho mais minucioso, um bocadinho mais atento pelo fato de eu treinar. Ok. E de eu saber que meu feeling pode ser comprometido por algum atraso. Se calhar por isso. Okay. Então, se calhar eu tenha muito mais atenção a isso. E hoje é um dos meus ganha-pão também. Tu não queres perder o osso. Não queres perder o osso. Definitivamente. E também na escola que eu tive, o Alex, dono do Progym, ele sempre dizia para mim: você pode ser o melhor atleta, o grande do país, não sei o quê, mas se você não está na hora que eu preciso de ti, você não vale nada. É que você existe, você é bom, você é melhor para executar alguma coisa. Exatamente, that's it. Então, essa cena ficou na minha cabeça também. Então, se eu tenho que fazer um trabalho, John, eu tenho que estar a tempo e hora. A tempo e hora naquele trabalho. Fato. Então, às vezes, quando são encontros, eu fico, eles podem começar sem mim. Estás a perceber? Tem sempre essa cena. Eu vou chegar e não sei o quê. Mas quando é uma cena de... A figura muda. A figura muda. A figura muda, mas pessoal, não se atrasem, sejam sempre pontuais. Não sejam como eu, ok? Eu costumo me atrasar em muitas outras coisas, mas pelo menos com trabalho e com vossas parceiras também, porque as mulheres também não podem ficar à nossa espera toda hora. Não fica bem. Então, não fica bem. Não façam isso, não se atrasem. Vamos lá. Um outro aspecto interessante sobre o prof. Mas diz lá, estás a comer o que agora? Estás nem big. Não estou a comer nada. Não é possível isso aí. Só estou a ser bem cuidado. Ok. Só isso. Cunhada, um abraço aí. E tchau. Ei, não é tchau aqui. Não, mas estou a gostar de ver. Thank you. Estou a gostar de ver. Thank you. Mas é assim, prof, nós estamos em um meio em que, vamos lá, falando principalmente dos nossos atletas, assim como o pessoal que pratica atividade física. Nós estamos inseridos num grupo de pessoas que querem um resultado. Mas dificilmente muitos estão dispostos a pagar o preço. Vamos lá, eu vou dar dois exemplos. Primeiro, sobre os atletas. Os atletas têm aquela coisa de eu sou atleta, eu sou tal, mas dificilmente eles sabem vender a imagem deles.
Que esse é um aspecto que eu gostava que pudesses, tipo, ter atenção para dar aqui um bom conselho. Mas ele é o tal para quem? Boa pergunta. Boa pergunta. outro fator sobre as pessoas comuns que praticam atividade física. Também tem aquela coisa nelas de, bom, eu sou tal, tenho um metabolismo de sei lá o que, só preciso disto aqui e meu problema está resolvido. Ou só preciso de parar de comer, vou perder 10 quilos e está tudo bem. Ok. Eu vejo similaridades nesses dois comportamentos. Um na área dele, em que ele acredita que é o máximo, Sim. E o outro que tem um pensamento reduzido naquilo que diz respeito às coisas que tem que fazer, e no final do dia os dois não alcançam nenhum resultado. Ou se alcançam nem a metade daquilo que poderiam ter. Olhando para a tua experiência como atleta, olhando a tua experiência como professor e olhando a tua experiência como um ser humano com o juízo no lugar, que já fez muitas coisas, como é que avalias essas duas realidades, essas duas pessoas e como enquadrá-las? Eu acho que eu começo por onde? Pelos atletas? Pelos atletas ou pelas pessoas? Vamos lá primeiro para os atletas. Uma vez eu conversava com alguns atletas e eu perguntei, vocês não acham estranho, não vos incomoda que hoje em Moçambique sejam sempre os mesmos atletas a serem patrocinados por marcas? Não vos incomoda? Por exemplo, eu Proof, a primeira marca que me patrocinou foi a 3D Nutrition. Sair da 3D Nutrition, uma marca sul-africana, para Nutritech. Nutritech hoje está a trabalhar com a Evolve Nutrition. Será que essas marcas não vê outros atletas? Ninguém tem um potencial Ninguém tem um potencial. Será que eu sou o The King? E de fato, eles não vê outros atletas. A verdade é essa. Mas por que eles não vê os outros atletas? Não vê os outros atletas porque os atletas não se mostram. Fato. E se mostrar não é postar todos os dias. É saber estar. É saber, muitas vezes. É saber entregar aquilo que uma marca precisa. Se tu queres que uma marca de suplementos olhe para ti, crie conteúdos para uma marca de suplementos olhar para ti. Virada para isso. Do mesmo jeito quando vais para Caraumadar, você não vai jogar DAP nos preços. Tipo, vamos aceitar. Objetivo, claro. Não. De alguma forma tu vais querer perceber do que ela gosta, o que ela aprecia, o que lhe desperta atenção e por aí vai. E tu vais entregar isso. Pois. No mercado vai acontecer a mesma coisa. Ou deve acontecer a mesma coisa. Das vezes que eu fiquei sem um patrocínio, eu nunca deixei de entregar conteúdo fitness. Porque é isso que te identifica no final do dia. E sempre pegava algum tipo de produto de alguma marca e falava. Deixa eu fazer aqui uma provocação. Por muitas vezes eu já entrei no grupo dos atletas, escrevi um texto, apaguei, Mas é um pouco irritante ver os atletas a partilharem lá. Ganhou. Estão a ver qual o percurso do fulano, o percurso do Y, o percurso de Y. Bom, pelo que dá para perceber, todos eles estão inseridos nas redes sociais. Sim. Todos eles sabem usar as redes sociais. Todos eles estão a ver o que os outros atletas estão a fazer, que eles admiram, estão a fazer. E eu me pergunto, por que você não está a fazer isso? Pelo menos copiar. Por que não estás a copiar? Eu já fiz esses textos umas tantas vezes e eu apaguei porque depois disse a resposta que eu editei pode não ser muito interessante, é melhor eu deixar. Mas eu já me fiz essa pergunta. Why? E é isso, Impacto. Existe uma grande dificuldade, existe uma barreira que eu não percebo em grande parte dos nossos atletas, que é copiar. Simples. Uma dica simples, uma coisa que eu sempre faço. Às vezes a madame até zanga, porque está sempre ao celular. Mas existem momentos que eu tenho que estar ao celular. E eu estou a ver o que os outros estão a fazer. Como é que os outros atletas estão a mostrar produtos de uma certa marca. E eu copio.
Simples. Não faço nada do outro mundo, eu copio. Simples. Como é que ele está a mostrar um whey protein? Ah, assim. Vou Pronto. lá e copio, mostro o meu whey protein. Simples. Acabou. Porque é que... Vamos lá. Hoje o pré-workout da marca que me patrocina é o que mais vende nas lojas. Boa. Da marca que me patrocinava era o que mais vendia nas lojas. Porque entregavas. Tão That's simples quanto it. isso. Impacto, as pessoas entram. Proof, viu? É bom. Eu experimentei e provei. E outra coisa também é quando tu és honesto com as pessoas, és uma pessoa honesta com as pessoas. Não tem a ver com marketing, não sei o quê. Eu nunca entreguei um produto que não tenha experimentado. Ok. Para começar, que eu não tenha experimentado. E has de ver que eu quase sempre falo dos mesmos produtos ou mesma linha de produtos. Nunca vou te trazer, por exemplo, muito conteúdo de um fat burn se eu não estou a usar um fat burn. Fato. Nunca vou te trazer, por exemplo, um ganhador de peso se eu não estou a gerir um ganhador de peso. Estás a ver? Mas eu, por exemplo, trago hoje, falo muito de um certo produto que é um ganhador de peso com qualidade. E eu mostro, pá, eu estou a tomar um ganhador de peso, mas não tenho barriga. Porque as pessoas ficam, porque não? Hipercalórico tu tomas, ganhas barriga. Pois. Não é verdade. Depende do hipercalórico que vais tomar. Pois. Estás a fazer uma dieta alimentar boa, com a quantidade de calorias certas. Não vais ter esse problema. Porque o fat bar não funciona, já tomei uns 3 fat bars. Como? Bro, como é que tomaste? Em que meio estavas a colocar? Estás a perceber isso? E é mais ou menos isso. Então, nossos atletas têm muito conteúdo para entregar. Nosso mercado é muito virgem, Paulo. Extremamente. Virgem demais. Em todos os sentidos. Então, não há necessidade de lutarmos uns contra os outros para começar, para início de conversa. E temos muito espaço para conseguirmos patrocínios. Só que as pessoas não sabem entregar. Porque tu adora Proof. Porque ele faz aquilo que tu não faz. Não estás a fazer. Tu adora Casé, por exemplo. Tu adora Miguel. Eu não tenho problemas em falar de marcas, por exemplo. Mas vais para uma marca como a Kratos. Quantos atletas entraram e saíram da Kratos? Vários. Muitos. Casé e Miguel estão ali por quê? Entregam um trabalho. Os donos da Kratos ficam satisfeitos com o trabalho que eles estão a fazer. Os outros entraram e saíram porque porque não, gostam mais do Casé, gostam mais do Miguel. Gostam mais? O empresário não está preocupado em gostar, não gostar, está preocupado com resultados, números. Na era aconteceu a mesma coisa. Quantos atletas faziam parte da Team Year? Muitos. Estou a falar de atletas. A parte de colaboradores, não sei o que é outro assunto, não sei. Mas estou a falar de atletas. Muitos. Tu adora Proof. Proof vende. Simples. Eu, durante este tempo todo de Impacto, sempre, sem exagero, o meu cupom é o cupom que mais vende na Year. Amém. Graças a Deus. E obrigado a todos vocês que usam o cupom Proof10. Estou cheio de certificados. Melhor cupom. Melhor vendedor, não sei o quê. Porque entrego. Eu sei que eu entrego. Não, mas eu sei que eu entrego o trabalho. Mas... Estás a perceber? Mas seguindo esta mesma lógica e mudando a figura. Para o cidadão comum. Para aquela mulher que quer sair dos seus 100 quilos para os seus 60 quilos e acredita que a dieta da banana, a dieta da cenoura... Esqueçam isso. Primeiro aceitem a vossa realidade, que é uma coisa que pouca gente faz. Essa história de eu só preciso diminuir barriga, grande parte das vezes é uma ilusão que você criou. Por que eu digo isso? As pessoas quando vão fazer avaliação comigo, avaliação física, vamos falar das mulheres, vêm com essa coisa de só quero diminuir barriga. Mas ela de shorts e um top, depois começa, tem celulite aqui, não sei o quê. Então já não é só problema da barriga. Já tem problema com celulite. Porque o meu braço, já não é problema só da barriga. É barriga, celulite, braço.
Porque minha cara é muito inchada. E já, estás a perceber? As figuras estão mudando. A figura já começa a mudar. É quando tu dizes, é por isso mesmo que eu estava a dizer que precisas perder peso. Porque eu não quero perder peso, não quero... Só quero mexer aqui. Só quero mexer barriga. Pessoal, eu canto sempre isso, mas parece que temos que cantar todos os dias. Não existe nenhum suplemento que vai diminuir só a vossa barriga. Não existe nenhuma dieta alimentar que vai diminuir só a vossa barriga. Não existe nenhum exercício que vai diminuir só a vossa barriga. Não existe nenhum personal trainer, não existe nenhum coach que só vai diminuir a vossa barriga. Se ele promover isso... Desconfia. Depois liga para mim ou para Impacto. Mas é sério. Ok? É preciso diminuir, é preciso diminuir gordura corporal. Vai se refletir onde? No rosto, no braço, tamanho do teu braço, na tua cintura abdominal, que é a parte mais chata. Eu sempre digo aos meus alunos, a tua cintura abdominal, barriga, é onde tu tens de ter mais fé em mim. Por quê? Porque a pessoa começa a modelar o corpo, mas a barriga ainda está ali. Está ali. As pernas. Estás a perceber? A testar a tua paciência. Até às vezes está a diminuir o peso também. Não dê muita atenção para o peso. Principalmente para os que fazem musculação. Eu sempre digo às pessoas, quer perder peso, aliás, quer perder gordura, faz musculação. Então às vezes a pessoa está a perder gordura, mas está a ganhar massa muscular. Então na balança, às vezes vai ter diferença de um dígito. E a pessoa fica tipo, não, coach, não estamos a trabalhar. Não vai acontecer nada. Quer arear o peso, não se preocupa com o peso. O coach precisa de peso só para fazer cálculos deles. Acabou. Mais nada. Então, acabam ficando nesse círculo vicioso de só querer perder barriga, fazer estas dietas da banana, tá aí a comer banana, dieta do alface, que não são sustentáveis por muito tempo. Já não consegue sustentar aquela dieta, volta a comer, ganha o peso que tinha ou o dobro daquilo que tinha. Pior ainda, já tem aquela frustração, porque a parte emocional também conta muito. Demais. E acaba chutando o balde de vez. E ao mesmo tempo começa a culpar porque prof, não sei o que das quantas. Gastei, paguei 3 meses de acompanhamento com ele. Fica má fama. Estás a perceber? E não vi nada. Às vezes as pessoas se esquecem que tinha dificuldades, por exemplo, para se movimentar, para fazer tarefas básicas do dia a dia. Lá como Zão, na hora dos molhos, não aguentava aquele tempo. Aos homens, vamos treinar e permita-se dar a segunda como se estivesse na primeira. Exatamente. Às vezes as pessoas não prestam atenção nessas pequenas coisas, os detalhes. Cidades era um problema carregar uma bacia de água, às vezes quando não sai água de não sei onde, era difícil, agora carrega numa boa, consegue subir uma escada sem ficar ofegante, consegue executar melhor os exercícios do que quando começou. Que é uma parte super importante, aprender a treinar. Evolução. Eu digo sempre aos meus alunos, vocês quando vão pagar um serviço de atendimento personalizado, um personal trainer, vocês não estão a pagar apenas alguém para ficar a contar 1, 2, até 12 ou 15 ou 20. Não, vocês estão a pagar um treinamento. Alguém para te ensinar, te mostrar como fazer as coisas. Vocês estão a pagar um curso. Por que fazer. Vocês estão a pagar um curso. Você vai aprender a comer, vai aprender a treinar, vai aprender a se entender acima de tudo. Boa. Porque há muitas pessoas que não se percebem, não se entendem. Algumas coisas acontecem só ao acaso e não sabem porquê. Como é que aconteceu? Estás a perceber? Então tem muito dessa parte física, emocional, que só um bom personal trainer vai poder te oferecer. A parte do profissionalismo. E não podes fazer esse julgamento assim, à toa, porque fiz 3 meses de acompanhamento e não vi nenhum resultado. Será que não viste nenhum resultado mesmo? Será que eu, prof, mesmo comi todo dia? Acabou. Só me driblou. Não. Não tem nada a ver. Eu até costumo dizer, uma coisa que eu costumo dizer aos meus alunos online, quando ficam muito quietos. Ficam, não querem incomodar. Tens que incomodar. Faz parte. É meu trabalho. Quando ficas no silêncio, eu fico tipo, não estou a jobar. A primeira coisa que bate na cabeça é não estou a trabalhar. Não sou importante. Agora, quando eu só me incomoda, quero saber como é que vai fazendo.
Aí sim. Yeah. Aí sim. Aquela coisa toda que eu andei a estudar, a minha... como é que é? O meu tempo de como é que se diz? Preparação? Não preparação. Quando tu tens muito tempo de trabalho, experiência. O meu tempo de experiência está a valer de alguma coisa. Estás a perceber? Então, é necessário incomodar. E vocês que querem perder peso, não sei o quê, primeiro se aceitem, entendam a vossa realidade, entreguem trabalho. Não há meio termo em nada. Mas também não façam excessos, não sejam excessivos. Muito cuidado com os coaches de hoje em dia. Eu recebi recentemente, Impacto, uma aluna que não está treinando. Uma aluna não. Como é que se diz? Há de ser minha aluna. Há de ser minha aluna. Ela, se ela assistir isto, vai se identificar. É alguém que nunca treinou na vida. É jovem. Engordou muito nos últimos 5 anos. Muito mesmo. E pronto, está com a autoestima baixa. E aceitou-se. Aquilo que eu estava a dizer, aceitou-se. Olhou para ela e disse, não, eu preciso reverter este cenário. Boa. Eu preciso ser uma nova pessoa. E eu preciso treinar. Nosso mercado hoje, Impacto, oferece um pouco de tudo, para todos os gostos, sabores, não sei o quê. E infelizmente, mas infelizmente mesmo, é uma área que tem sido muito marginalizada. Marginalizada porque existem muitas pessoas que não têm capacidade para fazer e se dizem ter capacidade para fazer. E acabam entregando um trabalho muito mal feito. Essa pessoa que há de ser minha aluna, que nunca treinou, foi ter com um dos famosos coaches. Nem todos os coaches famosos são profissionais ou são capacitados. Investiga bem, é super importante isso. Também não se deixem levar com antes e depois da internet, ok? Eu posso pegar no Impacto, pegar um antes dele de há muito tempo, até se calhar colocar o depois de hoje. Simples. Posso pegar em não sei quantos atletas que transformam-se muito, por exemplo, em 8 semanas e fazer um antes e depois e fazer sucesso com isso. Então, investiguem, não se deixem levar só por aquilo que aparece. Infelizmente, nós compramos aquilo que nós vemos. Infelizmente. Então, essa minha futura aluna queria treinar comigo, mas não queria fazer meu protocolo alimentar. Porque supostamente já tinha um protocolo alimentar de um tal coach. No protocolo alimentar tinha algumas substâncias, esteroides anabolizantes, para essa pessoa que nunca treinou na vida. E já ia começar com esteroides anabolizantes. Estás a perceber a gravidade da situação? Mas estás a perceber a gravidade da situação? Então nós estamos hoje... pessoal, eu entendo, colegas. Eu entendo delicado. Que o dia de hoje, nos dias de hoje, existe muita pressão. No meio em que nós estamos, existe uma pressão para tudo e para todos. E cada um quer mostrar que faz trabalho. E aparentemente quem consegue mostrar mais trabalho em pouco tempo é o melhor. Então por isso vamos atrás desses shortcuts. Mas nós temos que colocar a mão na consciência e lembrar sempre que nós estamos a lidar com a vida de pessoas. Estamos a lidar com a saúde de pessoas. Estamos a lidar com a dignidade física, psicológica de pessoas. Se tu vais treinar alguém, tens que ter, no mínimo, esses conceitos bem definidos na tua mente. Queres correr, corre contigo mesmo. Faz um antes e depois teu mal. Mal, indiscutível, contigo mesmo. Usa os recursos que quiseres contigo mesmo, mas com os outros não façam isso. Please. Não mesmo. Depois vão dizer, porque o prof é muito conservador, não sei. Já ouvi disso. Já ouvi. Já ouvi.
Já ouvi muito disso. O prof é muito conservador, não sei o quê, por aí vai. Há pouco tempo estivemos... Não vou dizer quem foi que disse. Vais dizer. Bom, na verdade, eu só estou à espera de terminar para depois te perguntar quem foi. Espera, então... Nós íamos para o aniversário do Casé no Olímpia para fazer o treino, por aí vai. Então, a chegar, eu vi alguém que eu não via há muito tempo. Okay. Então, essa é a minha forma de vos ver e ficar tipo, mas o que é que vocês estão a fazer? Estás a perceber? Então, o que é que estás a comer? Estamos a tomar aquilo que não queres tomar. Gostei da sinceridade, curto e breve, estás a perceber? Mas até aquela pessoa é super aceitável. É um atleta, está preocupado com performance e por aí vai, estás a perceber? Mas depois disso, veio esse papo. Depois a falar sobre isso, sabes, porque não fofocas. Gajos bigos também fofocam. Não são só feros. Sim. Também fofocam. Avança. Desenvolve o assunto. Estás a perceber? Então, porque não sei o quê, no sítio X, porque o prof é muito conservador, porque não sei o quê, os atletas dele, em vez de não sei o quê, ele está preocupado com saúde, não sei o quê, das quantas. É claro que eu vou me preocupar com saúde. Os meus atletas, antes de serem atletas, são pessoas, não são máquinas. Pois. Estás a perceber? Pois. A alta performance, o fisiculturismo, e pessoal, fisiculturismo e musculação são duas coisas diferentes. Totalmente diferentes. Ok? Vocês vão para o ginásio, treinam, tomam suplementos, creatinas, não sei o quê. São ginastas, praticantes de musculação, não são fisiculturistas. Ok? Os fisiculturistas, os competidores, precisam de performar. Pois. Ok? Hoje existe muita confusão no meio disso e é mesmo pela cena da pressão. E uma coisa também que eu tenho notado, a maneira como nós consumimos conteúdo brasileiro vai nos matar. Os brasileiros são agressivos. A maneira como nós consumimos conteúdo brasileiro vai nos matar. Todas as mulheres querem ser Graciane Barbosas, não sei o que, das quantas. Tem uma famosa, esqueci-me o nome. Brasileira? Tem uma brasileira. Atleta ou influencer? Influencer. Sim. Posta muitos vídeos. Pois, tem uma que sempre fazia ou faz, quando termina os vídeos dela, tem uma bola de fogo. Sim, estou a ver. Estava a fugir o nome dela também. Mas é mais ou menos por aí. Os atletas, vamos ter um tratamento para os atletas. Mas mesmo assim, eu sempre digo que tem que haver um mínimo de bom senso, um mínimo de saúde em tudo aquilo que nós fazemos. Pois. Não vamos chutar o balde. E também, pessoal, vamos lá ser realistas. Nós ainda não temos uma indústria fitness. Nós temos um mercado fitness. Sim. E o mercado fitness que nós temos ainda é pequeno. Bem pequeno. Não temos uma indústria. Aquilo que nós estamos a querer copiar é de pessoas que estão no meio de uma indústria fitness. Competitiva. Exatamente. Competitiva. Outro dia conversava com... Estou-me a esquecer do nome dele, não sei porquê. Estou a ficar velho, pá. Jeová. O brasileiro que esteve cá tem estado aqui a fazer trabalhos com a IER. Ok, tá bom, estou a ver o treinador que trabalhou com um ano. Desculpa, meu amigo, tu me esqueci. Estou a ver. Alan Caetano. Alan Caetano. Então, falamos mais ou menos disso. Ele disse, olha, o número de ginásios que vocês têm no vosso país, nós temos numa cidade no Brasil. Caramba. O número de ginásios que nós temos no Moçambique todo, eles têm numa cidade no Brasil. Então, para tu perceberes a dimensão da diferença que existe entre o nosso mercado e a indústria fitness brasileira. E nós queremos copiar a indústria fitness brasileira. Como é que nós vamos copiar? Precisamos nos inspirar. E se inspirar e copiar são duas coisas diferentes. Totalmente diferentes, pois. Podemos ir nos inspirar na indústria fitness brasileira. Mas já há coisas que nós não podemos copiar. Definitivamente. Estás a perceber? Podemos nos inspirar no estilo de vida saudável, né? É necessário. Mas há coisas que nós não vamos fazer um copy-paste. Mas eu quero convidar essa pessoa. Quem foi essa pessoa que passou esse protocolo para uma novata? Não, isso não vou dizer. Não, isso não vou dizer por uma questão ética. Estraga a conversa. Não, isso não vou dizer por uma questão ética.
Mas, pessoal, não façam isso, por favor. É uma pessoa muito conhecida. Muito conhecida mesmo. Atenção. É uma Tem pessoa um muito coach conhecida. muito conhecido que passou um protocolo com algumas substâncias Sim. estranhas à minha realidade. Nunca sentiste nem o cheiro. Não. Nunca viste nem a ampola. Nem sei o que é. Nem sei o que é isso. Mas é isso. E isso é muito sério. Não façam isso. Há muitos treinadores, coaches que estão a fazer isso. Cria-me uma angústia, como diz o Alvin. Exatamente. Isso me cria uma angústia. Eu estou a rir, estamos a rir, mas é uma coisa muito séria. Olha, eu vi o corte do teu podcast com o Júlio. Júlio. E ele dizia algo como que ele já esteve em uma preparação que ele bebeu água. Sim. E o comum de se ouvir é cortar a água para evitar qualquer tipo de retenção. E ele depois fez exatamente menção a esse detalhe. Para além de eu ser atleta, estar a buscar essa performance toda, eu sou pessoa e preciso de saúde. Então, aí, mesmo um atleta, hoje o Júlio é um atleta profissional, pensou na sua saúde bem antes de pensar na sua performance. Então, é só um chamariz para dizer que se não és atleta, não acho uma boa ideia. Eu costumo dizer a muita gente que pergunta-me onde é que pode ir buscar, onde é que pode encontrar. Pergunto, queres fazer o quê? Qual é a tua ideia? Não, porque quero melhorar aqui. Ok, tá bom. Eu até posso te mostrar como ter. Posso te mostrar com quem falar. Isso não é problema. Eu ainda digo, olha, eu sou um vendedor, eu vou te vender. Sim. Vou te entregar o que tu queres. Tá aí. Mas custo-benefício. A pessoa que tu vês com aquele físico tem um fim. Performar. That's it. E está a representar uma grande indústria por trás dele. E ele tem que defender um certo status. Sim. E tu tens que defender exatamente o quê? A ideia de que vai ser o gostoso da zona. O gostoso da rua. Porque vais tirar a camiseta na praia e todos vão olhar para ti. Mas, ok. E os colaterais? Porque não achas que porque usaste uma vez e já está tudo bem. E é uma das coisas que pouco se fala, dos colaterais. Os colaterais. E como existem os colaterais. E o mais triste é perceber que os maiores compradores são os que não são atletas, primeiro, e depois são os que nem têm shape. Como se não bastasse. Usam tanto e não têm shape. Não tem shape. E acontece muito isso, sabes? A cena que referiste, ter um fim, uma finalidade, é super importante. Sabes porquê? Não quero passar pano por cima dos atletas, não quero defender a ninguém, cada um é livre de fazer aquilo que quiser fazer, mas nós temos que chamar a atenção, chamar sempre a razão. Eu vou fazer uma preparação para competir em julho, por exemplo. Eu vou fazer um protocolo para estar no meu melhor até julho. Competir em julho. Organização. Competir em julho, acabou. Se eu quiser, desligo a ficha. Não vou voltar a competir, desligo a ficha. Alberto, hipoteticamente, começa um protocolo para quê? Quer ficar bom, mas quer ficar bom a vida toda. Estás a usar, como se diz, a dose é que faz o veneno. Sim. Tens mais tempo de exposição, automaticamente vais estar a usar mais quantidades do que lá atrás. Automaticamente aquilo que nós chamamos de receptores vão se escasseando. Vais ter que aumentar as doses dessas coisas que andas a usar. Vais ficar pior ainda. Vai haver uma altura em que, não por querer, mas vais ter que parar. Serás obrigado. Obrigado a parar. O corpo vai te desligar. E nessa altura tá lixado. E as pessoas não pensam nisso. Tá lixado. Mas bom, essa é uma conversa muito longa e é um papo merecedor de um podcast específico só simplesmente para tratarmos dessa questão. Eu acho que nessa conversa podemos chamar aqui Jerry tem que estar.
Alvin tem que estar. Podemos chamar aqui um grupo, sentarmos e não só dar a ideia do que é, mas sobretudo falarmos mais sobre os efeitos colaterais. Porque nós falamos só do resultado, porque o resultado todos nós conseguimos ver, mas o colateral está lá dentro. O dark side ninguém mostra. É que nas redes sociais. Ninguém mostra a parte da felicidade, a parte dos choros, não sei o quê. Mas ninguém partilha. E a parte dos choros que tu vives hoje no teu lar, na tua casa? Quais esses? Epa, não sei, diz-me tu. Só choro conta isso. Vamos fechar essa conversa contando para nós a tua experiência como casado de fresco. Porque vamos lá, diga-se de passagem, vê-se muito o atleta, vê-se muito o praticante de musculação, principalmente os que acabam tendo alguma relevância no seio, como os pegadores. O PT já tem uma alcunha de é um pegador. Se tem uma atleta que tem um físico apreciável, já aconteceu PT alguma coisa. Estarei muito com a aluna, já aconteceu alguma coisa. Ok. Vindo para o teu casamento, o que é que tu tens a dizer? Olha, para passar aquela mensagem, o fato de eu ser PT não implica que eu sou um galinha. O fato de eu ser um PT... galinhas casam. Epa, há capoeiras. Há capoeiras de capoeiras. Epa. É buena. Pronto, não sei do que estás a falar. Tens um bom corte, meu amigo. Mas ok, olhando para essa fama que se tem e olhando para o teu caso em particular... Minha mulher canta 2 dias que eu tenho cara de galinha. Não sei porquê. Também não sei porquê. Mas por que tens cara de galinha? Não sei, amor, responde lá aí nos comentários. Responde lá. Não sei. O Cazé disse uma coisa aí, sabe? O Cazé deu uma aula e tanto no podcast dele. Ele dizia, é nossa obrigação como profissionais criar um ambiente confortável para a nossa parceira. Sim. Antes eu não publicava fotos com a minha família porque eu tinha a ideia que tenho que mantê-la no espaço sem julgamentos. Sim. Como é que a esposa do Cazé é de XYZ? Ela também devia ser fitness XYZ. Então ele mantinha a esposa retraída. Então chegou um período para criar mais harmonia no casamento dele. Ele diz que começou a viver. Sim. Levou a vida dele regular para as redes sociais. Julgue quem quiser julgar. Esta é a minha vida, esta é a minha família e a vida segue. Mas no teu caso, como é que é o Boaventura no seu casamento? O Boaventura é feliz? O Boaventura acredita que fez a escolha acertada ao casar? Ora, duvidas disso? A esposa do Boaventura está segura de que não casou com uma galinha? Não sei se isso para o fato de ser galinha. Devia ser ela a responder. Não, devia ser ela a responder. Mas vamos lá, começar do início. A parte da segurança no relacionamento não é tarefa de um nem do outro. Dos dois. Certo. Primeiro, eu, Boaventura, tenho que criar uma atmosfera que vai beneficiar ou que vai facilitar, gosto de facilitar, que vai facilitar essa parte da segurança na relação por parte da minha parceira. Sim. Mas, outra vez, essa segurança não é tarefa só minha, porque eu posso estar a remar nessa direção e ela estar a remar na direção oposta. Quem quiser desconfiar, vai desconfiar, meu brother. Querendo como não. Quem tem problemas de segurança ou de insegurança, vai sempre desconfiar.
Então, é necessário que duas pessoas, vocês nas vossas relações, vocês os dois façam o trabalho de casa. De mostrar que podes confiar em mim e tu também tens de ter essa abertura de sim, vou confiar em ti. Estás a perceber? Depois, a parte do profissionalismo que eu falei lá no início da nossa conversa é super importante. Eu sempre demonstrei o quão profissional eu sou na minha área. E acho que isso sempre ficou super evidenciado para a minha mulher. Ok. Ela sabe que eu sou um gajo profissional. Ela me encontra, por exemplo, ela treina no mesmo ginásio que eu trabalho. Sempre treinamos no mesmo ginásio. A conversar com mulheres e nunca se... Epá, as mulheres dizem que sempre existe um incômodo, mas nunca foi uma coisa que tenham extravasado. Vai sempre incomodar, mesmo tu veres tua mulher com um gajo a conversar. Mas tipo, mas vamos falar o que é isso, estás a perceber? Mas não é um problema. Há de haver uma inquietação, mas não é um problema. Então eu acredito que possa existir essa inquietação, mas não é um problema. Por quê? Porque tu crias um ambiente para provar de que essas pessoas desta esfera aqui não passam. Desta linha aqui não passam. Também não vão atravessar. É até aqui. Daqui em diante é só tu. Mas tu também tens que te abrir para isso. Nós as pessoas, não estou a falar de um caso particular, mas quem somos nós para julgar? Nós não estamos a julgar. Não estamos a julgar a ninguém. Mas no nosso dia a dia, nós encontramos muitas pessoas com frustrações, com traumas e infelizmente não conseguem confiar nas outras pessoas. Então, por mais gás que tu dês para mostrar a essa pessoa que ela pode confiar em ti, aquilo que eu estava a dizer, se a pessoa estiver a remar numa direção diferente da sua, essa pessoa não há de confiar em ti. Então, é necessário que eu crie uma atmosfera de confiança, mas é necessário que a outra pessoa também se abra para essa confiança. Estás a perceber? Quando falamos, por exemplo, dos dispositivos, eu não posso dizer que eu confio em ti quando tu viras, eu vou pegar no teu dispositivo para ver se tu de fato estiveste a trabalhar. Queres alguma prova de que de fato estiveste a trabalhar? Não. Estás a perceber? Aquela aluna, ires para o chat, é papo só de ginásio, ou tem outra, estás a perceber? Então, são essas desconfianças que não podem haver entre os parceiros. Estás a perceber? Esse tipo de desconfiança não pode haver entre os parceiros, porque senão as coisas não hão de andar. Depois tinha mais o quê? Diz-me, fica à vontade. Tinha mais o quê? Tinha essa parte estamos a falar do teu relacionamento, felicidade. Sim, sobre casamento de fresco, por aí vai. O casamento é um challenge. Tudo que é novo nos mete algum medo na vida. Sim. Eu já tive medo de casar. Como mas não que não tivesse certeza da parceira que eu tenho, tipo, esta mulher é certa para casar. Não. Medo da nova realidade. Do mesmo jeito que tu podes ter medo de uma nova realidade em relação ao trabalho. Tu sabes entregar o teu trabalho, mas ficas naquela de, será que vou conseguir, não sei o quê, e ficas apreensivo em relação a algumas coisas. E obviamente isso aconteceu comigo. Eu passei grande parte da minha vida, até mais ou menos alguns meses atrás, a morar na casa dos meus pais. Grande parte, se não, até não vou usar até grande. As contas eram pagas pelos meus pais. Minha intervenção não é outro assunto, mas estamos a falar para as pessoas perceberem mais ou menos isso. Por parte dos meus pais, de repente és tu, o chefe de família. Faça acontecer. Estás a perceber? Então sempre existe esse receio, será que eu vou conseguir, não sei o quê. Mas também quando vocês têm uma parceira boa, como a minha mulher,
as coisas tornam-se fáceis, leves. Remando no mesmo sentido. A remar na mesma direção. E não tem como vocês não serem pessoas felizes. Então, casamento é bom, casem, recomenda-se. Dificuldades, brigas no namoro, existem brigas nas amizades, existem brigas, descontentamentos, não estou a dizer lutas, as pessoas começam a lutar já. É uma história diferente. É melhor arrumar malas. Antes que eu não, de verdade. Estou a falar assim da brincadeira, mas eu tenho medo disso. Essa coisa de matar, lutar. Não. Ei, tem que ser discutir. Acabou aí. Acabou aí. Agora matar. Biga tem medo de Vamos lá. De repente, já está aí para casa, tem uns crash aqui. O que se passa? Lutou com o marido. Aquele que você disse sim no altar perante a Deus. Que você disse sim com o conservador lá, no conservadora, seja o que for. Pessoas da tua família, de repente, não, isso não está certo. Não está, de verdade. Então, sim, dificuldades existem, como qualquer relacionamento. Nós também temos as nossas dificuldades, obviamente. Temos nossos pontos de discórdia, discordamos de algumas coisas. É natural. Às vezes discutimos sem problema. Às vezes discutimos sem problema. Mas somos duas pessoas que se amam, acima de tudo. Somos duas pessoas que entendem que deve haver compreensão. E de verdade eu sou um homem abençoado. Tenho uma esposa super excelente. Minha mulher é mais quente que eu, já que estamos a falar de não sei o quê, parecendo que naquela carinha dela que você como ela é meiga, não sei. Pronto. Só para aquecer um pouco, brincadeira. Mas ela é mais explosiva que eu, no sentido de se nós temos, por exemplo, um problema, ela é mais reativa que eu. É que fala primeiro. E eu sou mais caladinho, não sei o quê, e fica a rir de algumas coisas. É um problema. Para falar a sério, Boaventura. Você grita Boaventura. Até ela sair do sério mesmo e depois, mas vamos lá resolver essa cena. Mas ela é quem tem mais estofo para resolver as cenas. Não é que mais baba, não. É que tem mais estofo para resolver as cenas. E está sempre disposta a melhorar. Está sempre disposta a melhorar. Então acho que a minha boa vibe, meu positivismo, não sei o quê, combina muito com a cena dela de estar sempre preocupada em melhorar. Está sempre a puxar por mim de alguma forma. Se calhar, poucas vezes acontece, mas às vezes quando eu perco o foco, ela coloca-me de novo ali nos caris. Essa cena aqui, bro, estás a deixar passar, estás a ver? E ao mesmo tempo, por eu ser um bocadinho mais pacato, sou alguém que lhe desacelera. Porque acho que é tipo das mulheres. As mulheres são um bocadinho mais... Uma necessidade diferente de evolução. Sim, em relação aos homens. Então, às vezes ela me acelera um bocadinho, para não ser tão lento quanto eu sou. Às vezes eu é que coloco o travão, para reduzir um bocadinho a velocidade dela, tá a ver? Então acabamos encontrando esse equilíbrio. E é nice, é por isso que eu digo que recomenda-se. É uma fase que todo homem devia provar. Diga-se de passagem. Todas as pessoas deviam provar. Depois vão saber lá se vale a pena continuar. O resto é gestão. O resto é gestão, mas vão lá provar. É uma fase da vida boa, tu voltares para casa e saberes que vais encontrar lá alguém à tua espera, de bom ou de mau humor, mas está à tua espera, estás a perceber? Vais dormir ali abraçado a ela, ou vais conversar se não quiseres dormir, vão namorar se não quiserem nem conversar, nem dormir. É nice, é diferente. É diferente. Casem vão perceber. Tem que casar para perceber. Vão perceber. Tem que casar para perceber. Mas é isso, prof. Foi uma conversa de um ponto para o outro. Mas acho que era um pouco disto que eu esperava desta conversa. E no final do dia eu pelo menos consegui reter questões muito interessantes sobre quem és e sobre como
como és. A parte do é o que está sempre a sorrir, acho que todos conseguiram ver. É o que é quem está sempre a sorrir. E eu acho que a vida torna-se relativamente mais leve. Assim. Sorrimos não só porque as coisas estão bem, sorrimos porque nos liberta. Há quem canta, há quem dança, há quem vai fazer um treino, mas acho que tu sorris. Então acho que podes continuar a sorrir. No final do dia, o que nós queremos é ter um sorriso. Acabou. Quando, eu quero ter dinheiro, mas quando tens dinheiro, ris. Ficas com aquele sorriso nice. Vais cair no sorriso ou na risada. Mas ok, vamos lá. Eu vou deixar esse fecho na tua conta. Fica à vontade. Olá pessoal, eu sou aquele que sorri. Não, mas foi super nice estar aqui, pessoal. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer, foi todo meu. Super top, super acolhedor. Gostei muito da paleta de cores aqui nesta sala, isso faz muito nice. Thank you. Aqui só faltava mesmo cobertura, ficava a bater um papo assim. Com café, mesmo uma ideia. Com esses livros todos. E estar aqui é, sem sombra de dúvidas, a confirmação de que a marca Impacto Physique deixou de ser só um nome. Não vou chorar. Deixou de ser só um nome e tornou-se uma marca que hoje é de referência. Já não é só sobre reportagens de quem fez isto, quem agachou, né, quem não sei o quê. E estamos a entrar para várias outras áreas das vidas das pessoas que por aqui passam. Então, se vocês não seguem o Impacto, não seguem as páginas dele, aproveitem para se inscrever agora, para seguirem, porque é um trabalho que eu pessoalmente tenho estado a ver já há algum tempo e é notável a entrega com que este homem faz o trabalho que ele faz e faz por excelência. Ele bem disse lá no início que nós tivemos um tempo em que estivemos a trabalhar juntos e a qualidade de serviço que ele entrega é super top. Vocês conseguem perceber quando nós estamos aqui a conversar, a fazer este nosso podcast. Exatamente. Why not? Esse nosso podcast. Então, vamos lá dar força ao Impacto, vamos lá dar força às pessoas que vivem ao nosso redor. Não se esqueçam de ser pessoas gratas todos os dias, sejam gratos simplesmente pelo simples fato de estarem vivos, por terem um teto, por terem onde dormir, por terem um prato de comida. Ajudem sempre as pessoas que vocês puderem ajudar, não porque vocês têm muito, mas porque aquele pouco que vocês têm é o sonho de alguém que não tem o vosso mínimo. Então, sempre que vocês puderem partilhar, partilhem. Sempre que vocês puderem dar um abraço a alguém, deem abraço. Sempre que vocês puderem evitar algum tipo de situação constrangedora, negativa, evitem. Sempre que vocês puderem fazer alguma coisa em que vocês vão chegar no final do dia nas vossas casas e se lembrarem de que vocês fizeram tal coisa, vocês possam se orgulhar disso, dizer, meu dia foi bom, mas acima de tudo eu consegui fazer aquilo. Eu deixei aquela pessoa feliz, eu tirei aquela pessoa de uma certa aflição, se calhar, e por aí vai. E não julguem as pessoas também. Uma das coisas que eu tenho visto muito nos dias de hoje são julgamentos. Não julguem as pessoas, não pressionem a ninguém, não se deixem pressionar também, ok? Sobretudo. Não se deixem pressionar. A pressão está aí, mas não se deixem pressionar. Nós gostamos de dizer, porque a pressão, não sei o quê, a pressão que faz diamantes, mas real talk. A pressão pode afundar muita gente, então não pressionem as pessoas, não se deixem pressionar. Um abraço, sejam felizes, sejam pessoas cada dia melhores. Ficou aí, muito obrigado por nos acompanharem e até a próxima.